Olha, todo mundo já se sentiu no meio de uma batalha, não é verdade? Seja para negociar um aumento, para competir no mercado ou simplesmente para tentar colocar ordem no caos do dia a dia. Pois é, um antigo manual de estratégia pode ser a arma secreta para tudo isso. Vamos então decodificar juntos os segredos de A Arte da Guerra e ver como eles se aplicam aos nossos desafios de hoje. Pois é, a gente está falando de um texto escrito, olha só, há mais de 2.400 anos por um general chinês, o Sun Tzu, e mesmo assim o que ele escreveu ecoa até hoje, sabe? Pensa bem, de Napoleão, lá nos campos de batalha, até os executivos do Vale do Silício nas salas de reunião. Todo mundo foi buscar um pouco de sabedoria nessas páginas. Mas a grande questão é como é que as táticas de um general da antiguidade podem se aplicar à nossa carreira, aos nossos negócios, aos desafios pessoais. Como é que se vence sem precisar lutar? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Ok, vamos lá. A primeira grande sacada é que a tal guerra do Sun Tzu, ela acontece todo dia. Não é sobre exércitos com espadas e escudos, mas sobre conflitos de interesse, sabe? Sobre competição, sobre ter que tomar decisões importantes, sobre pressão. A genialidade desse texto milenar está justamente aí, em nos ensinar a navegar nessa guerra do nosso dia a dia. Sabe, um erro muito comum é pensar que esse livro é sobre violência. E, na verdade, é justamente o contrário. Sun Tzu ensina que a força bruta, o sair quebrando tudo, isso é o caminho de quem perde. A verdadeira maestria, a arte mesmo, está em usar a inteligência, a estratégia, para resolver conflitos causando o mínimo de confronto possível. E qual que é a base de tudo isso? O pilar central do pensamento dele é o poder do preparo. A ideia é super simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A vitória ela é conquistada muito antes da batalha sequer começar. É ali, na fase do planejamento, que o resultado é decidido de verdade. Se a gente for olhar os capítulos do livro, o Sun Tzu não fica falando de armas, ele fala de análise. Ele nos ensina a planejar, mas planejar de forma meticulosa, sabe? A garantir que a nossa posição seja invencível antes de fazer qualquer movimento. E claro, a entender o terreno, ou seja, o contexto em que a gente está operando. Tá, e como a gente traz isso para hoje? Antes de encarar qualquer desafio, o processo mental deveria ser mais ou menos este. Primeiro, qual é o objetivo real? O que se quer alcançar de verdade? É preciso ter clareza. Segundo, quais são os recursos disponíveis? É preciso ser honesto sobre as próprias forças e fraquezas. E terceiro, como é o ambiente? Quem são os outros envolvidos e quais são as regras do jogo? Ok, preparação feita. E agora? A execução não é sobre usar a força, e sim sobre buscar uma vitória inteligente. É aqui que a mente ganha da força bruta, sabe? Onde a estratégia simplesmente atropela a matéria. Pensa comigo, a força bruta é tipo tentar derrubar uma parede dando cabeçada. Custa caro, gasta uma energia danada e, no geral, a gente só sai com o ferimento. Já a estratégia é encontrar a porta. É pura eficiência. É ser proativo em vez de reativo. É buscar o caminho de menor resistência para chegar no mesmo lugar. E tudo isso nos leva àquela que talvez seja a frase mais famosa do Sun Tzu: a vitória suprema é conquistar sem conflito. Pensa numa discussão. Ganhar no grito não é uma vitória de verdade, né? A vitória real é quando se constrói um argumento tão sólido, tão bem preparado, que a discussão nem chega a acontecer. Beleza? Mas como a gente transforma toda essa filosofia numa ferramenta prática para o dia a dia? A solução, na verdade, é desenvolver o que a gente pode chamar de uma mente estratégica. É trazer esses princípios para o mundo real, para a nossa rotina. Vamos ver uns exemplos práticos para se ficar mais claro. Sun Tzu diz, conheça o inimigo e a si mesmo. Numa negociação de salário, o que isso quer dizer? Quer dizer, pesquisar a média do mercado, isso é conhecer o contexto. E ter na ponta da língua uma lista das suas próprias conquistas, isso é conhecer a si mesmo. Outro princípio, ataque por estratagema. Imagina lançar um produto. Em vez de sair brigando de frente com os gigantes do mercado, por que não encontrar um nicho que eles deixaram de lado? Isso é pura estratégia. Quando se adota essa mentalidade, a forma de encarar os desafios muda completamente. Eles deixam de ser aqueles muros gigantes e intransponíveis e passam a ser quebra-cabeças. Em vez de reagir com estresse, a gente começa a agir com um plano. E aí, problemas se transformam em oportunidades. Então, chegando ao final, qual é a grande mensagem? O que a gente deve levar de mais importante de toda essa análise? Aquele ponto central que pode, de fato, mudar a nossa forma de encarar os objetivos. Olha, a grande lição de arte da guerra não é sobre como lutar, é sobre como pensar.
É um convite para a gente afiar a nossa ferramenta mais poderosa, a mente estratégica. Se esta nossa conversa aqui acender uma faísca, a dica é continuar alimentando essa chama. Inscreva-se no canal para ter acesso a mais ferramentas mentais como esta. Gratidão!